Bom dia a todos. Quero desde já agradecer o convite e o desafio feito pela Elsa, no sentido de vir aqui levantar algumas questões sobre a atual conjuntura e relacionando a mesma, como é claro e não poderia deixar de ser, com o domínio do direito. E também quero deixar, desde já em claro, que não pretende ser de modo algum exaustivo, porque o tempo é escasso e já sabemos para aprofundar uma questão é preciso um bocado mais de tempo. O que é que eu quero sobretudo? Eu quero sobretudo levar os ouvintes a refletir um bocadinho sobre as determinadas questões e várias questões que irão ser levantadas ao longo aqui desta exposição. Durante algumas conversas com vários alunos, mesmo fora de ambiente letivo, fui sendo questionado sobre alguns temas relacionados com direito privado, com direito civil, que achei interessantes e tanto achei interessantes que decidi trazer hoje esses temas aqui à videoaula. Então, quais é que vão ser esses temas? O primeiro deles irá versar sobre a alteração das circunstâncias. Fazer aqui um paralelo entre a atual conjuntura, a pandemia, Covid-19 e a alteração das circunstâncias. E o segundo tema que eu vou aqui trazer, é a responsabilidade civil que eventualmente possa vir ter lugar. Mas, começando pelo início, primeiro tema, alteração das circunstâncias. Mas o que é isto da alteração das circunstâncias? Então, isto pode soar estranho, há pessoas que ainda não contactaram com esta matéria, mas eu não vou também estar a alongar muito sobre os conceitos, mas essencialmente a alteração das circunstâncias implica a não verificação de uma circunstância pressuposta pelas partes, ou de uma pressuposição. Ou seja, acontece sempre que a evolução do circunstancialismo não foi considerada pelo declarante. Isto é, explicando ainda por outras palavras, esta pressuposição vai consistir no quê? Na convicção da verificação no futuro de uma determinada circunstância ou que se vai manter um determinado estado de coisas. E essa convicção foi determinante na realização de um determinado contrato. Foi determinante na realização de um contrato ao ponto de, se as partes soubessem que a pressuposição não se iria verificar, não teriam celebrado o contrato. Ou o contrato teria sido celebrado em moldes diferentes. Ora, ao haver uma alteração do contexto social e económico que foi tida em conta para a celebração do negócio, pode até dizer-se que o negócio que existe hoje já não é o mesmo que foi celebrado. Ou seja, podemos até dizer que já não corresponde a um exercício da autonomia privada. E quero-vos dar também duas notas iniciais. Quais é que são? A primeira é que todo e qualquer contrato, principalmente aqueles contratos que se destinam a vigorar por um largo período de tempo, envolve um risco. Envolve sempre a assunção de riscos. E se nós permitíssemos que o contrato se extinguisse, sem mais nem menos, por qualquer alteração das circunstâncias, nós estaríamos a contribuir para a insegurança do tráfego jurídico e a lesar a confiança da contraparte. Ou seja, a tutela das expectativas e a proteção da confiança exigem que se assegure o cumprimento do que tiver sido previamente acordado. Qual é que é a segunda nota? É que o contrato não funciona também como um fenómeno isolado da realidade. Ou seja, o contrato está inserido numa realidade social que não pode ser ignorada. Ou seja, a economia do contrato pode ver-se radicalmente alterada por fatores que as partes não conseguem controlar e que, para além de os não conseguir controlar, também nem sequer os levaram em consideração. Ora, postas estas duas notas iniciais, nós temos que excluir liminarmente duas hipóteses. Duas hipóteses radicais, duas respostas radicais. Quais são elas? A primeira
é que o contrato tem de ser pontualmente cumprido, independentemente de qualquer alteração anormal das circunstâncias. A segunda é que toda e qualquer pequena alteração implica a extinção do contrato. Estas hipóteses devem ser excluídas liminarmente. Por vezes, as partes resolvem o problema. Como é que as partes resolvem o problema? Inserindo previamente cláusulas nos contratos. Quando estão a fazer um contrato, quando estão a realizar um contrato, apoiem uma cláusula a dizer por conta de quem corre o risco de epidemias, por conta de quem corre o risco da ocorrência de epidemias ou pandemias. E aqui está resolvida a questão. Mas faltando uma cláusula deste tipo, e parece-me a mim que, apesar de cada vez mais contratos levarem estas circunstâncias, em conta, ainda há poucos que prevêem a ocorrência destes desastres. Ou seja, se não houver a cláusula, a solução terá de se encontrar com base na lei vigente. Então cabe-nos perguntar: quando é que a alteração das circunstâncias tem relevância? E qual é que é a consequência? E vou ler, desde já, o artigo 437 do Código Civil, em que nós voltaremos a este artigo mais à frente aqui na nossa exposição. E o que é que diz o artigo 437? O artigo 437 diz-nos que, se as circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar tiverem sofrido uma alteração anormal, tem a parte lesada direito à resolução do contrato ou à modificação dele juízo de equidade, desde que a exigência das obrigações, por ela assumidas, afete gravemente os princípios da boa-fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do contrato. Não nos vamos já preocupar com este artigo, vamos voltar a ele daqui a bocadinho para perceber quais é que são os requisitos e se estes requisitos se estão cumpridos ou se podem estar cumpridos com a atual conjuntura, com a epidemia. Mas vemos logo no início deste artigo que nos diz que se as circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar tiverem sofrido uma alteração anormal. Ou seja, nós vamos aqui estudar, mais uma vez, digo, quando é que a alteração das circunstâncias tem relevância. Qual a consequência? Que nós já vimos que é a modificação e a resolução. Ou a resolução. E, antes de começar com a parte mais prática, digamos, eu vou começar com as várias opiniões que foram surgindo ao longo dos tempos. E não pretendo também ser exaustivo neste aspecto. E surgiu a doutrina da imprevisão. O que é isto da doutrina da imprevisão? Aqui dizia-se que os contratos feitos em determinado ambiente económico ou social podem ser resolvidos ou modificados se altera de uma forma radical e imprevisível esse ambiente. E neste sentido se vem pronunciar o Código Italiano de 1942. Só que esta doutrina tem críticas. Quais é que são as críticas? É que torna demasiado fácil a extinção do contrato. Aqui não se tutelam devidamente as expectativas da contraparte. Esquece a ideia de que um contrato envolve sempre riscos, como nós já vimos anteriormente. Também surgiu outra teoria, que era a teoria da pressuposição. E o que é que nos dizia esta teoria da pressuposição? Esta teoria diz-nos que sempre que a pressuposição fosse reconhecível para a outra parte, originaria a revogação do negócio. Qual é que é a crítica que se faz também a esta teoria da pressuposição? É que esta teoria torna demasiado fácil a extinção do negócio. E vou-vos dar aqui um exemplo. Imaginemos. A toma de arrendamento uma casa a B junto a uma praia, para a época balnear, na pressuposição reconhecível para o senhorio de que terá férias nessa época. Irá ter férias, a pressuposição é reconhecível para o senhorio. Segundo esta teoria, o negócio pode ser revogado, pode haver a revogação do negócio falhando a pressuposição.
mesmo que se entenda que a manutenção do contrato não afeta gravemente os princípios da boa-fé, que, como nós veremos, este requisito está presente aqui no artigo 437 do Código Civil. Depois, surge-nos a teoria da base negocial, em que existem várias versões. A primeira versão diz-nos que a base do negócio é a representação de uma das partes sobre a existência de certas circunstâncias consideradas como basilares, desde que a outra parte as reconheça como importantes. Ou seja, exige que a contraparte aceite a importância destas circunstâncias e não as contradissesse. Então, quando é que revelaria, segundo esta posição, a alteração das circunstâncias? A alteração das circunstâncias revelaria quando as circunstâncias fizessem parte da base do negócio, que já vimos que era, então, aqui a base do negócio. A crítica é se nós a tentarmos aplicar ao caso anterior, ao caso que nós vimos, esta teoria também vai falhar. Isto, muito sucintamente, é isso. Surgiu então uma segunda versão, em que nós já temos aqui estar mais atentos. Porquê? Esta segunda versão formulou a teoria da base do negócio nestes termos. Ou seja, a pressuposição ou a circunstância pressuposta que se altera só é relevante quando esta circunstância for conhecida ou cognoscível para a outra parte no momento da conclusão do negócio e se no momento da celebração do contrato fosse proposto o condicionamento do negócio à verificação da circunstância pressuposta. E a outra parte teria aceito tal condicionamento ou deveria ter aceito segundo a boa-fé. Ou seja, este critério já vai apontar para a vontade hipotética integrada pela boa-fé. O que se verifica em muitos casos por efeito da pandemia, designadamente quando a alteração se vai traduzir no encerramento de um estabelecimento. Depois vem a terceira versão, por Manuel de Andrade. O Dr. Manuel de Andrade vai mais longe e diz que a modificação ou resolução do negócio é justificada mesmo que não se verifiquem os requisitos da segunda versão, desde que a boa-fé justifique agora aquele resultado. Embora não exigisse a aceitação da cláusula de condicionamento na data do negócio. Ou seja, é o que ocorre quando num contrato bilateral se verifica a chamada e conhecida turbação de equivalência. Ou seja, quando em consequência de eventos imprevistos, as relações de ambas as partes se tornaram uma grosseira não-relação, de modo a que o contrato não satisfaz já o seu sentido como um contrato de troca. E depois desta explicação um bocado mais teórica, vamos aqui ao artigo 437 do Código Civil. E vamos voltar a ler o artigo e agora vamos nos debruçar com atenção sobre o artigo. E o que é que nos diz o artigo? O artigo diz-nos o seguinte, repetindo, se as circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar tiverem sofrido uma alteração anormal, tem a parte lesada direito à resolução do contrato ou à modificação dele segundo os juízos de equidade, desde que a exigência das obrigações por ela assumidas afete gravemente os princípios da boa-fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do contrato. Ou seja, este artigo 437 fala-nos das condições da admissibilidade da alteração das circunstâncias. E estabelece então 3 requisitos. E o primeiro requisito é que haja uma alteração anormal das circunstâncias em que as partes se basearam. É que é a doutrina da base do negócio corrigida. Ou seja, em primeiro lugar tem de haver uma alteração anormal e imprevisível das circunstâncias. E esta alteração anormal e imprevisível parece verificar-se com a ocorrência da pandemia de Covid-19. Mas isto pode não ser bem assim. Então vamos ver vários períodos. Se um contrato duradouro tiver sido celebrado em 2019, verifica-se esta alteração anormal e imprevisível. Porquê? Porque nada fazia prever a ocorrência deste acontecimento. Agora, vamos ver outro período. É que a situação epidémica, como nós sabemos, começou a ser falada nos finais de dezembro na China.
Mas cá em Portugal, muita gente não a via como uma grande ameaça. Só que os tempos foram passando até a ameaça se tornar um perigo iminente. E este passar à situação que hoje nos encontramos. Nos encontramos aqui todos em quarentena, até. E eu com isto quero dizer o quê? Nos contratos celebrados em 2020 até inícios do mês de fevereiro, nós podemos dizer ainda que se verifica esta alteração anormal e imprevisível das circunstâncias. Temos o segundo período. Agora, um terceiro período. Imagina, então, a partir da declaração da pandemia, a partir do momento em que se declara a pandemia, esta alteração das circunstâncias deixou de ser toda imprevisível. Ou seja, a partir deste momento, de todo, não se verifica a condição de aplicação do artigo 437 do Código Civil e, consequentemente, não se pode modificar ou resolver um contrato com base na alteração das circunstâncias. Mas tem mais requisitos, para além desta alteração anormal. Quais é que são os outros? É que a manutenção do contrato, tal como previsto anteriormente, digamos, afete gravemente os princípios da boa-fé. O que é que eu tenho a dizer sobre este princípio, sobre este requisito? É que este requisito, se afeta ou não os princípios da boa-fé, se afeta ou não gravemente os princípios da boa-fé, deve ser avaliado caso a caso. E não abstratamente. Ou seja, deve ser analisada a gravidade dos efeitos desta alteração das circunstâncias sobre o conteúdo do contrato. Caso se verifique esta gravidade, o requisito está cumprido. Mas só caso a caso é que nós podemos descobrir esta questão. O último requisito diz-nos que a alteração não pode estar coberta pelos riscos próprios do contrato. Ou seja, tem de se atender à repartição contratual e legal do risco da alteração. Ou seja, o que é que nós devemos fazer em primeiro lugar? Nós devemos analisar o contrato. Devemos analisar o contrato e procurar cláusulas que atribuem o risco da alteração a alguma das partes. E esta cláusula pode estar expressa ou pode ser implícita. E depois nós também devemos proceder a uma análise da distribuição legal do risco de alteração de circunstâncias, tendo em conta, claro, o tipo contratual em causa. E como nós vimos anteriormente, as partes podem muito bem ter estipulado a ocorrência, o risco do efeito de epidemias, ou de pandemias mesmo. O que é que eu tenho a dizer sobre esta questão? É que, na cena do Dr. Paulo Mota Pinto e do Dr. Menezes Cordeiro, mais do que a aplicação daqui do artigo 437, mais do que a aplicação deste Instituto, esta situação recomenda algo maior, recomenda uma intervenção por parte do legislador. Porquê? Porquê que eu digo isto? Porque quando há uma perturbação da grande base do negócio, ou seja, aqueles acontecimentos que perturbam toda a ordem económica e social geral, e que não se trata apenas de um enquadramento de um determinado contrato ou de outro determinado contrato, razões de igualdade, de legitimidade e de eficiência justificam que haja esta intervenção, uma vez que milhares de contratos, muitos contratos, serão afetados. E, de facto, o legislador português já tomou algumas medidas para fazer face a esta situação. E vou dar apenas um exemplo. Temos o exemplo do Decreto-Lei número 10J de 2020, que estabelece medidas excepcionais de proteção dos créditos das famílias, empresas, instituições particulares de solidariedade social e demais entidades da economia social, bem como um regime especial de garantias pessoais do Estado no âmbito da epidemia da doença de Covid-19. E não quero estar aqui a analisar todo o conteúdo deste decreto-lei, apenas quero dar uma nota ou duas notas. É que, segundo o artigo 3º, número 1, o presente capítulo, nós já vamos ver, aplica-se a operações de crédito concedidas por instituições de crédito, sociedades financeiras de crédito, sociedades de investimento,
sociedades de locação financeira, etc. Então vamos ler aqui o artigo 4º. O artigo 4º fala-nos da moratória. E o que é isto? O que é que este artigo 4º nos diz? Diz-nos que as entidades beneficiárias do presente decreto-lei beneficiam das seguintes medidas de apoio relativamente às suas exposições creditícias contratadas junto das instituições. Proibição de revogação total ou parcial de linhas de crédito contratadas e empréstimos concedidos, nos montantes contratados à data de entrada em vigor do presente decreto-lei, durante um período em que vigorar a presente medida. Prorrogação por um período igual ao prazo de vigência da presente medida, todos os créditos com pagamento de capital no final do contrato, vigentes à data de entrada em vigor do presente decreto-lei, juntamente, nos mesmos termos, com todos os seus elementos associados, incluindo juros, garantias. A linha C do número 1, suspensão, relativamente a créditos com reembolso parcelado de capital ou com vencimento parcial de outras prestações pecuniárias durante o período em que vigorar a presente medida, de pagamento de capital, as rendas e dos juros com vencimento previsto até ao término deste período. E é continuar a ler. E é importante também reter aqui um dado, é que a extensão do prazo de pagamento de capital, rendas, juros, comissões e demais encargos, referidos nas alíneas B e C do número 1, não dá origem a qualquer incumprimento contratual, não dá origem a qualquer ativação de cláusulas de vencimento antecipado. A suspensão do vencimento de juros devidos durante o período da prorrogação, que serão capitalizados no valor do empréstimo, com referência ao momento em que são devidos à taxa do contrato em vigor, e a ineficácia ou cessação das garantias concedidas pelas entidades beneficiárias às medidas ou por terceiros, designadamente a eficácia e vigência dos seguros, das fianças e ou dos avalos. Pronto, eu não vou estar a desenvolver mais sobre este tema, porque depois também ficamos sem tempo para vermos o resto. No entanto, tenho aqui uma opinião curta, não é? Sempre curta, é que não basta, claro, estabelecer uma moratória com a banca, mas porque há muitos outros contratos que não passam de forma alguma pela banca. Então, fazendo aqui um pequeno corte, digamos, com a matéria, vamos começar com o tema da responsabilidade civil. E vamos começar com um caso muito simples. Então, vamos imaginar que uma pessoa infectada, em fevereiro, regressa do estrangeiro e toma contacto com outra pessoa em território português. Será que poderá haver aqui a responsabilidade civil de alguma entidade? De um modo assim liminar ou de um modo superficial, nós podemos dizer intuitivamente que o Instituto da Responsabilidade Civil não se vai aplicar. Tem porquê? Então, a pandemia não é um fenómeno natural? Não é independente da vontade do homem? Então, como nós todos sabemos, a responsabilidade civil baseia-se num comportamento ou uma ação humana voluntária. Então, será que é possível relacionar a pandemia, Covid-19, com responsabilidade civil? Sim, é. A resposta é afirmativa. E ao longo desta exposição, eu vou-me bastar apenas pela responsabilidade civil extracontratual. Como todos já sabemos, o surto deste novo coronavírus surgiu na China e fruto da globalização, e pronto, penso que toda a gente contactou com esta situação, estendeu-se ao resto do mundo. Estendeu-se à Europa e à Itália também, como todos sabemos. Ou seja, cada vez mais começou a ser um risco a entrada de portugueses que foram viajar para destinos que eram já considerados focos de epidemia e a entrada de estrangeiros provenientes desses mesmos focos. Com o início até houve aquela questão das viagens para a Itália e não vou estar aqui também a desenvolver-me sobre isso. E nos inícios, quando se começou a falar deste assunto, a política seguida cá em Portugal não foi uma política ativa de contenção, não foi uma política severa, não foi uma política de contenção ativa. Sendo que já se sabia por esta altura que o vírus tinha um determinado período largo de incubação. E mesmo assim não foram promovidas medidas que levariam ao distanciamento social.
Então, cabe questionar. Será que o Estado pode ser responsabilizado? Será que pode o Estado ser responsabilizado pela lesão da saúde ou até da vida de uma pessoa que foi contagiada? Pode o Estado ser responsabilizado pelas perdas patrimoniais sofridas por uma sociedade que teve que suspender a sua atividade fruto de um determinado contágio? São estas as questões que eu vou, primeiramente, aqui levantar. E nós, para respondermos a estas questões, nós temos que atentar na Lei 67 de 2007, de 31 de dezembro, que disciplina a responsabilidade extracontratual do Estado e demais pessoas coletivas de direito público. Porquê? Pelos danos que resultem no exercício da função legislativa, jurisdicional e administrativa. Está no artigo 1º, número 1. Os restantes números deste artigo 1º completam o âmbito de aplicação aqui do diploma, que eu não vou estar aqui a analisar exaustivamente, como já vos disse ao início. Ora, nos termos do artigo 9º deste diploma, e parafraseando, consideram-se ilícitas as ações ou omissões dos titulares de órgãos, funcionários e agentes que violem disposições ou princípios constitucionais, legais ou regulamentares, ou que infringam regras de ordem técnica ou deveres objetivos de cuidado, e de que resulta a ofensa de direitos ou interesses legalmente protegidos. Se nós lermos esta disposição com atenção e se nós a decompusermos, nós vamos perceber que a norma faz apelo a uma ilicitude da conduta e a uma ilicitude do resultado. Se A foi contagiado por B, que chegou ao país vindo de um desses focos epidémicos, sendo que as autoridades de saúde à época desvalorizaram o facto e deram até indicações para que uma pessoa fosse trabalhar, desde cumprindo aquelas regras de higienização e da chamada etiqueta respiratória, há violação de um direito absoluto. À saúde, à vida. Então nós temos aqui cumprido o desvalor do resultado. Mas isto não é o bastante. Porque, para além do desvalor do resultado, nós temos que encontrar aqui o desvalor da conduta. Então qual é que é o problema? O problema é saber se a conduta dos agentes do Estado violou ou não violou determinadas regras técnicas ou deveres de cuidado. Ou, eventualmente, um determinado princípio jurídico, como o princípio da precaução. O que é isto? Já agora, o que é isto do princípio da precaução, assim, muito, muito sucintamente? Este princípio da precaução surge como uma máxima ordenadora da conduta de decisores públicos e privados que determina a antecipação de medidas preventivas, ou seja, atenta à importância de determinados bens jurídicos que possam ser lesados com um comportamento humano. Isto é, esta resposta, ao saber se a conduta dos agentes do Estado violou ou não determinadas regras técnicas, vai passar pela descoberta das orientações técnico-científicas vigentes no momento da prestação do conselho ou recomendação. Ou seja, aqui também será relevante nós conhecermos quais é que são as instruções fornecidas pela OMS. E a eventual responsabilidade do Estado está então dependente da resposta que nós dermos a esta questão. Ou seja, vamos ter sempre que fazer uma articulação entre o domínio jurídico e o domínio médico. Fazemos então, repetir, é fundamental fazer uma articulação do domínio jurídico e do domínio médico. Então, qual é que é a conclusão que nós chegamos até aqui? É que nós não podemos negar a responsabilidade do Estado, nem afirmar a responsabilidade do Estado. Ou seja, nós aqui o que podemos dizer é que há uma certa abertura para a responsabilização do Estado. Nem negar, nem afirmar, mas há uma certa abertura à responsabilização. Mas os termos da equação vão diferir se a nossa hipótese se centrar no dano sofrido por uma pessoa coletiva, pela paralisação da sua empresa, ou seja, a sua empresa, a sua unidade fabril, que deixou
de elaborar. Se nós pusermos as coisas nestes termos, a questão da violação do dever ou norma ou princípio, esta questão mantém-se inalterada. Mas o mesmo não acontece com a ilicitude de resultado, porque nós vamos ter que encontrar aqui um direito ou um interesse protegido. E a dificuldade que nós temos é qual o direito cuja lesão se pode invocar. Nós podemos sempre arranjar aqui o direito, por exemplo, a lesão de um direito à liberdade de iniciativa económica, à propriedade, dependendo que vai sempre depender das circunstâncias do caso concreto. E nós temos que questionar sempre o seguinte, se entre os diversos interesses tutelados por uma norma ou princípio violado, se integram no âmbito de proteção, se integram no seu âmbito de proteção estes interesses patrimoniais. Ou seja, nós aqui vamos deslocar o problema da ilicitude para o problema da causalidade ou imputação. E eu vou aqui referir a posição da professora doutora Mafalda Miranda Barbosa, que nos diz que o problema não pode ser solucionado à luz das teorias tradicionais. Vocês já sabem, também não vou estar aqui a explicar o que é que são estes conceitos, a conditio sine qua non e a causalidade adequada, segundo aqui a professora doutora Mafalda Miranda Barbosa, não servem para encontrar uma resposta justa e normativamente fundada. Ou seja, esta causalidade adequada joga sempre com índices probabilísticos, pelo que a resposta, segundo a doutora, que irá fornecer é sempre frágil. E num cenário como nós estamos a passar, de absoluta incerteza, em que os dados são mutáveis de um dia para o outro, torna-se cada vez mais difícil lidar com estes problemas a partir de uma definição de probabilidade, ainda que esteja normativizado. Então, para a professora doutora Mafalda Miranda Barbosa, o fundamento da imputação não pode deixar de se encontrar numa esfera de risco que se assume. Ora, a imputação é excluída nas situações em que o risco não foi criado, quando haja diminuição do risco e quando ocorra um facto fortuito ou de força maior. Então, importa aqui, quando estamos a ponderar a imputação, salientar que nós estamos aqui num domínio de uma certa discricionariedade, em que aqui nós temos que jogar com critérios técnico-sanitários e critérios políticos. E nós temos que saber se as autoridades sanitárias violaram ou não algum dever. E fundamental é também nós determinarmos até que ponto a emergência pandémica constituiria para este efeito um caso de força maior ou de um caso fortuito. E se fosse assim, poderia afastar esta imputação que se tenta estabelecer. Ou seja, nós no fundo temos que questionar se estava dentro do controle do Estado conter a epidemia, ou se havia uma certa inevitabilidade ou invencibilidade. Para além disto, tal como ao nível da responsabilidade do direito privado, o confronto contra as esferas de risco deve impor-se designadamente a esfera de risco geral da vida, a esfera de risco do lesado e a esfera de risco de um terceiro. E nós podemos dizer o quê? Que não haverá imputação se o comportamento do sujeito apenas determinou a presença de um bem jurídico no tempo e espaço da lesão. Vou explicar isto melhor e por outras palavras. Tudo vai depender do momento da epidemia em que a contaminação ocorre. Ou seja, se a entidade pública sanitária aconselha um sujeito a ir trabalhar, sabendo que tinha sido detectada nas instalações uma infecção por Covid-19, haverá responsabilidade se os factos ocorrerem no momento de contenção da doença em que o risco não está igualmente disseminado por todo o lado. Agora, numa situação de transmissão comunitária, em que o contágio se poderia dar em qualquer circunstância, independentemente do local em que o sujeito pudesse estar integrado, já não.
Para além disto, nós temos sempre que tomar em conta a eventual atuação do próprio lesado, que pode também assumir um comportamento que agrave a sintomatologia. E nós temos também a ver se esse comportamento é livre, porque se foi ele próprio que assumiu este comportamento, ou se essa atuação resulta da omissão de informações ou de informações incorretas, fornecimento de informações incorretas por parte das autoridades sanitárias. A última questão que eu vos quero aqui trazer é a responsabilidade de uma pessoa singular. Ou seja, A contagia B com Covid-19. Poderá ser por isso responsabilizado? E aqui também vai depender das especificidades do caso concreto. Porquê? Nós temos que logo, à partida, fazer uma distinção. Qual é que é esta distinção? Temos de distinguir entre as situações em que o A sabe que contraiu a doença, ou suspeita que pode ter contraído, e as situações em que A julga estar saudável. Nesta última hipótese, é de excluir a responsabilidade. Porquê? Acho que dá para perceber de antemão. É que falha, a priori, a culpa. A não era exigível, em face do que conhecia, que adotasse um outro comportamento. Mas, estando ciente da sua doença, ou sendo-lhe exigível que dela desconfiasse, a responsabilidade já se pode afirmar. Porque, neste caso, para além de se constatar a culpa, também se constata a ilicitude. E esta pode ser determinada por duas vias. Em primeiro lugar, pela violação de um direito absoluto, direito à saúde ou à vida. Lesão esta que terá sempre de ser reconduzida ao comportamento do lesante. Em segundo lugar, pela violação de uma disposição legal de proteção de interesses alheios. E nós até podemos pensar em várias disposições legais de proteção de interesses alheios. Como, por exemplo, o artigo 283, número 1, aliado do Código Penal, que condena quem propagar doença contagiosa, podendo compreender-se esta disposição criminal como uma dessas normas legais, então, como uma dessas normas legais de proteção de interesses alheios. Nós aqui estamos, porém, perante um crime de resultado, em que o impacto ou relevância também não permitirá extrair consequências assim maior. Mas nós temos também a possibilidade de lançar mão de outras normas decretadas no quadro da declaração do estado de emergência. E sendo estas normas emanadas por um órgão com legitimidade para impor comandos normativos, que visam não só proteger a saúde pública, mas também interesses particulares dos possíveis infectados, contra um risco específico, parece não haver dúvidas que as mesmas podem ser qualificadas como disposições legais de proteção de interesses alheios, antecipando-se assim, em alguma medida, uma tutela que resultaria da violação de direitos absolutos. Vamos terminar por aqui também, pois isto também tem problemas ao nível da causalidade, ou da imputação, mas também já estou a ultrapassar um bocadinho o tempo que me deram. Quero agradecer mais uma vez ao convite feito pela Elsa e também quero dizer que se alguém tiver alguma dúvida ou se alguém quiser colocar outra questão, disponibilizarei o meu e-mail para qualquer contacto. Bem, resta-me desejar que toda a gente esteja bem, que se protejam e um resto de um bom dia, e acabou por aqui a nossa sessão. E muito obrigado.